Estamos começando pela TV Novo Tempo mais um programa Evidências, na busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. O falecido escritor Milor Fernandes costumava contar um episódio que ilustra muito bem o problema de não se entender corretamente as chamadas expressões idiomáticas. Ele falava de uma mãe que, ao sair para o trabalho e deixar o filho de 4 anos com o marido, disse para ele: "Meu bem, vê se não tira os olhos do Pedrinho." Ah, para que ela disse isso? Foi um berreiro só. O pobre menino entendeu que a ordem "vê se não tira os olhos do Pedrinho" significava que seu pai queria arrancar-lhe os olhos e a mãe estava pedindo para ele não fazer aquilo. Expressões, expressões, expressões. Como a nossa língua está repleta delas. E como é fácil, fora de contexto, confundir o seu significado. De acordo com os especialistas, uma expressão idiomática ou expressão popular é um conjunto de palavras que se caracteriza por não ser possível identificar o seu significado mediante o sentido literal dos termos analisados individualmente. É o caso da expressão "vê se não tira os olhos do Pedrinho", usada na ilustração de Milor Fernandes. Aliás, existe até mesmo uma polêmica entre os gramáticos e linguistas acerca da legitimidade ou não das expressões idiomáticas em relação à gramática oficial. Afinal, elas fazem parte da língua ou são um elemento estranho e pernicioso a ela? Seja como for, o fato é que não conseguimos nos livrar dos idiomatismos, seja em português ou em qualquer outra língua falada no mundo. As gírias, as expressões populares sempre aparecerão mudando o significado das palavras. O problema é querer interpretar a expressão literalmente ou, para usar um idiomatismo, interpretá-la ao pé da letra. Aliás, veja que curioso esse ensaio fotográfico feito por Everton Ballardin e Marcelo Zocchio a partir das expressões idiomáticas da língua portuguesa. Ele foi publicado em 1999 no Pequeno Dicionário Ilustrado de Expressões Idiomáticas, ou seja, se fossem literais, as expressões seriam mais ou menos assim: entrar pelo cano, chorando leite derramado, andar na linha, pisando em ovos, dando uma de João sem braço, tomando um chá de cadeira, quebrar um galho. Muito interessante esse dicionário, não é mesmo? Mas você deve estar se perguntando: tudo bem, mas o que tem isto a ver com a Bíblia Sagrada? É simples, é que uma vez que a Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana, é notório que o livro mais precioso de judeus e cristãos também contenha expressões nem sempre captadas pelas traduções modernas ou muitas vezes mal compreendidas por causa da distância cultural entre nós e os autores que a produziram. A maior parte da Bíblia Sagrada foi escrita em hebraico e aramaico antigos. Por centenas de anos, esses idiomas têm sido traduzidos para milhares de línguas e dialetos do mundo inteiro. Deste modo, antigos manuscritos produzidos para uma cultura hebraica foram alterados na tradução para se adequarem a outras sociedades como a nossa. Nesse processo, seria quase inevitável a perda de alguns elementos originais. Aliás, o próprio gênio do hebraico antigo, que não pode ser confundido com o hebraico moderno, se perdeu em algumas partes. Mas a boa notícia é que o trabalho conjunto da arqueologia, papirologia, linguística comparada e outras áreas do saber têm conseguido recuperar muito desse sentido original da Bíblia e enriquecido a nossa compreensão acerca das Sagradas Escrituras. No programa Evidências de hoje, vamos analisar algumas dessas expressões idiomáticas e tentar descobrir a riqueza de significado que possa haver por detrás delas. Que tal começar por um estranho verso da Bíblia que fala dos chifres de Davi? Isto mesmo, chifres de Davi. É o Salmo 132, verso 17. A maior parte das Bíblias em português adaptou o texto, mas grande parte das versões em inglês seguem o original hebraico, que diz exatamente assim: eu farei florescer o chifre de Davi.
O Salmo 148:14, por sua vez, diz que Deus exalta os chifres do seu povo. E para completar, Deus promete em Deuteronômio 33, verso 17, conceder chifres fortes àqueles a quem ele escolher. Ora, tudo isso é muito embaraçoso, principalmente considerando que em nossa cultura, chifre é um símbolo jocoso de quem fora traído pelo cônjuge ou pela namorada. O que então estes textos estão querendo nos dizer? Bem, os chifres nos tempos bíblicos tinham um significado bem distinto dos nossos tempos. Eles podiam servir de instrumento musical, como a famosa trombeta de chifre chamada de shofar. Veja estas trombetas persas de guerra, feitas de prata, todas em forma de chifre. Os chifres também faziam parte ativa nas batalhas pela conquista de um novo território. Eles funcionavam como trombetas sonoras à frente do exército a fim de intimidar o inimigo. E não era só isso. Os chifres podiam ainda virar objeto de libação para conter o vinho sagrado, a água ou o azeite consagrado. Veja essa figura calcolítica de uma Vênus nua segurando um chifre na mão direita. Dominadores persas e gregos também tinham copos de ouro em forma de chifre para mostrar a sua autoridade política e militar. Ora, esses elementos por si só já são o suficiente para ver que na antiguidade não apenas os judeus, mas também os seus vizinhos atribuíam ao chifre o símbolo de força, poder e majestade. Por isso, a palavra hebraica keren, que nos idiomas antigos, como ugarítico também, significa literalmente chifre, pode, dependendo do contexto, significar força, glória e poder. Aí fica fácil entender que chifre de Davi quer dizer a força de Davi, e não um par de chifres saindo por sua testa. Por outro lado, Deus exaltando o chifre do seu povo significa Deus enaltecendo o poder dos seus filhos, e assim por diante. Por isso também, na literatura apocalíptica da Bíblia, reis poderosos são representados por chifres, isto é, forças políticas que atuam na história humana. É como se Deus transformasse expressões idiomáticas em imagens reais. Isso ajuda muito a entender alguns símbolos apocalípticos que aparecem na Bíblia Sagrada. Assim como os chifres são o poder de muitos animais, Deus também promete conceder chifres, isto é, forças, àquele a quem ele escolher. Deuteronômio 33, verso 17. Ter os chifres exaltados por Deus também significa ter força e salvação no Salmo 92, versos 10 e 11. Aliás, no texto hebraico de 2 Samuel 22, 3, Deus é chamado de o chifre da salvação, isto é, o poder da salvação. Agora veja o que a falta de conhecimento dessas expressões gerou. Quando o grande Michelangelo resolveu esculpir a estátua de Moisés, ele dependeu de uma tradução latina da Bíblia para fazer o seu trabalho. Ocorre que o tradutor, São Jerônimo, ao verter para o latim o texto de Êxodo, capítulo 34, verso 29, traduziu o termo hebraico keren para chifre, ao invés de poder ou raio de luz, que seria, nesse caso, a melhor tradução. Se ele considerasse que se trata de uma expressão idiomática, não teria cometido esse erro. Resultado, ali estava dito que, ao descer do Monte Sinai, Moisés tinha 2 chifres na testa, quando deveria ser 2 raios de luz. Michelangelo leu isso na Bíblia e a estátua saiu assim, com um par de chifres na testa do profeta. E não foi somente ele. Outros artistas também cometeram o mesmo erro graças ao deslize gramatical de São Jerônimo. Agora vamos a outra situação. Observe como o verbo andar, halar, em hebraico, aparece nas Escrituras, dependendo da versão que você usar, mais de 1.300 vezes só no Antigo Testamento. Normalmente, halar, andar, significa caminhar, andar ereto, movimentar as pernas. Enfim, esse é o seu sentido literal. Mas nas antigas línguas do Oriente Médio, ele também poderia assumir outros significados, como aprender, viver, etc. Porém, eu quero chamar a atenção para a expressão andar com ou andar em,
que aparece em pelo menos 300 passagens bíblicas. Neste caso, andar com ou andar em significa ter íntima amizade ou íntima relação familiar com algo ou alguém. Veja, não é uma amizade qualquer, é amizade íntima, amizade de família, de parentesco, e não necessariamente um parentesco de sangue, pois na vida, muitas vezes, o amigo é aquele irmão que você teve a oportunidade de escolher. Portanto, no Oriente Médio, o grau de amizade máximo poderia ser expresso através de considerar alguém como filho da minha mãe, aquele que eu elejo como o meu irmão. E como se expressa essa consideração, essa relação? Ora, dizendo, eu ando com ele, ou nós andamos um com o outro. Significa, nós somos amigos íntimos, somos irmãos. O mesmo se dá com a palavra caminho, em hebraico derer. Caminho é um símbolo para o curso da vida, e andar nele é o modo como eu vivo esta vida. Então, andar por um caminho bom é viver bem, andar por um caminho mau é viver mal. Do mesmo modo, andar com uma pessoa é viver, interagir, conviver com ela como amigos leais. E nesse sentido, você também pode metaforicamente ser leal a um sentimento, a uma ideia, a uma atitude. Por exemplo, ser bom seria andar na bondade, ser justo, andar na justiça e assim por diante. Baseado nisto, veja estes textos da Bíblia e tente perceber a essência deles. Não ande pelo caminho dos maus. Provérbios 4, verso 14. O Rei do céu pode humilhar os que andam na soberba. Daniel 4, 37. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo. Amós 3, verso 3. O Senhor pede de ti que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Miqueias 6, verso 8. E por falar em andar com Deus, eu me lembro agora de dois personagens do Gênesis, Noé e Enoque, cuja fidelidade foi descrita nas palavras "E andou Noé com Deus, e andou Enoque com Deus". Você agora percebe o sentido dessas palavras. Eles foram leais, fiéis ao Senhor. Foram amigos íntimos do Altíssimo, andaram com ele. Curioso que a Septuaginta, a mais antiga versão hebraica que temos para a língua grega, traduz assim esse texto. Ao invés de dizer, e Enoque andou com Deus, ela diz, e Enoque agradou a Deus. Agora, ainda nessa temática do andar com, representando ser amigo de, ser fiel a uma coisa ou pessoa, note que a vinda de Deus ao Éden, mencionada depois da queda do homem, é descrita nessas palavras. Quando ouviram a voz do Senhor, que andava pelo jardim na viração do dia, Gênesis 3, verso 8. Veja, Deus andava pelo jardim, mas não mais em companhia de Adão. Deus agora andava sozinho. O que o texto quis dizer é que a amizade fora rompida, o pacto fora quebrado, isto é, Adão agora tinha medo de Deus, não andava mais com Deus. E quanto à serpente? Veja que a sua maldição foi de que ela passaria a rastejar sobre o próprio ventre. Isto é literal, é claro, mas significa que ela não andaria mais, não poderia mais andar com ninguém, não teria amizade com ninguém. Seria a eterna inimiga de todos. A serpente, é claro, simboliza o mal nesse contexto. Outra expressão idiomática curiosa da Bíblia é aquela que diz, não seja o teu olho mau, Deuteronômio 15, verso 9. Ora, o que é ser uma pessoa de olho mau? É alguém que se recusa a ajudar o irmão necessitado. Aliás, o restante do verso deixa isto muito claro. Veja agora o contexto também de Provérbios, capítulo 22, verso 9. Se você olhar esse texto em hebraico, ele está desse jeito. Aquele que tem o olho bom será abençoado, pois dá o seu pão ao necessitado. Em Mateus, capítulo 20, no Novo Testamento, Jesus conta uma história de um patrão que resolveu ser generoso com os seus trabalhadores. E alguns empregados não gostaram daquilo, ou seja, dele ter dado dinheiro igual para todos, até para os que trabalharam menos tempo.
Veja como Jesus repete aqui em Mateus a indignação daquele senhor. Ora, não tenho eu o direito de fazer o que quiser com o que é meu? Ou vocês ficaram com olhos maus apenas porque sou generoso? Mateus 20, verso 16. Olhos maus. Noutra ocasião, Jesus ensinou assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Ora, parafraseando a expressão idiomática que Jesus usou, entendemos que ele quis dizer o seguinte: a luz do corpo é o olho. Assim, se você for uma pessoa generosa, caridosa, seu corpo será cheio de luz. Mas se for uma pessoa egoísta e avarenta, que não reparte com o necessitado o que tem, todo o seu corpo estará em trevas. O sentido muda bastante com esse novo contexto, não é mesmo? Quando Jesus estava a caminho do Calvário, encontrou em meio à multidão que o seguia um grupo de mulheres que chorava copiosamente. Então ele lhes disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Lucas 23, 28. Embora Jesus estivesse se dirigindo a mulheres reais, as suas palavras tinham um significado além, e ele está na expressão filhas que ele utiliza. É que as cidades dos tempos bíblicos eram geralmente em topos de montes e muradas. Os muros, é claro, protegiam os cidadãos em meio a um ataque do inimigo, e as portas da cidade se fechavam durante a noite. Veja como seria a cidade de Tibérias dos tempos de Cristo. Mas isto não significa que somente dentro dos muros havia atividade urbana ou casas de cidadãos. Aldeias e assentamentos sem muros se fundavam em torno da cidade principal. Poderia ser uma vila de pescadores ou um aglomerado de casas dividindo um mesmo terreno. Numa situação desta, em que você tinha uma cidade cercada de muros e pequenas aldeias em redor não cercadas de muros, essas aldeias que dependiam da cidade maior eram chamadas de filhas daquela cidade principal, ou seja, a cidade-mãe. Aliás, é interessante que a palavra hebraica para municipalidade, Kiryat, é a palavra feminina como em português vila, que também é feminina. Assim, as vilas ou aldeias que ficavam em volta das muralhas de Jerusalém e do lado de fora delas eram chamadas de filhas de Jerusalém. Curioso que o Evangelho de João, ao descrever a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, faz uma menção de Isaías 40, verso 9, que diz: dize às cidades de Judá, eis aí o vosso Deus. Mas é interessante notar que, ao citar este verso, João, ao invés de dizer cidades de Judá, diz filhas de Sião, que é a mesma coisa, cidades menores ou vilas e povoados, geralmente sem muros, que são dependentes da cidade maior, que serve de centro de todo o território. São filhas daquela cidade. Betânia, Belém, Betfagé e outras vilas eram conhecidas então como filhas de Sião ou filhas de Jerusalém, pois eram localizadas em seu entorno. Jesus, portanto, ao dirigir-se àquelas mulheres, mandou também um recado para as cidades em redor, as quais ele comumente chamou de filhas de Jerusalém. E o recado não era nada agradável de se ouvir. Agora, mudando de assunto, veja também esta curiosidade. Em nossa cultura, o coração geralmente é a sede das emoções, e nós o desenhamos de uma forma bem distorcida em relação ao órgão original. Pois a Bíblia também fala do coração, mas não só dele, ela também menciona os rins. O Salmo 7, verso 9 e Provérbios 23, 16, que em algumas Bíblias estão traduzidos como coração e mente, na verdade estão assim no original hebraico. Sondas, ó justo Deus, os corações e os rins. Sim, os meus rins se alegram quando os meus lábios falam da justiça. A palavra rim, que se escreve sempre no plural em hebraico, kelayot, aparece mais de 30 vezes na Bíblia, muitas delas como sendo a sede não apenas das emoções humanas, como também do vigor, da prudência e até da sabedoria.
No original grego de Apocalipse capítulo 2, verso 23, que certamente se baseia no Salmo 7, Jesus é mencionado como sendo aquele que sonda os corações e os rins, não a mente e os corações, como trazem algumas versões modernas. Não que traduzir rim por mente estaria completamente errado. Neste caso, o tradutor optou por traduzir mais o sentido do que a palavra literal que aparece no texto bíblico. Veja mais esse caso. O Salmo 16, verso 7, traz um intrigante comentário do salmista que diz: "Até durante a noite os meus rins me ensinam." Aqui alguns autores preferiram traduzir por coração ao invés de mente, mas no hebraico está os rins me ensinam. E que tal mais esta curiosa expressão de Isaías, capítulo 11, verso 5? "A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins." Esta promessa refere-se ao Messias e como ele seria. Simbolicamente, o Messias teria a justiça e a fidelidade como um cinto em torno dos rins, isto é, em volta da sua cintura. Talvez essa imagem nos ajudará a entender o quadro linguístico usado por Isaías. Veja aqui o desenho de uma mulher e 3 homens. Ela tem uma roupa típica dos tempos bíblicos. O que está à esquerda do vídeo não tem nenhuma faixa ou um cinto preso à cintura, mas os outros 2 do meio sim. E você sabe qual a diferença? O homem sem o cinto ou sem aquela faixa está em casa tranquilo, enquanto os outros estão prontos para trabalhar ou viajar. Entenda que, usando uma túnica, aquela faixa era essencial para prender o vestido, deixando-o firme e, ao mesmo tempo, liberando os movimentos do corpo para andar, abaixar-se, movimentar-se de uma maneira mais enérgica, seja numa viagem ou, quem sabe, num trabalho braçal no campo. Até o sumo sacerdote tinha um cinto em seu vestido para atuar no santuário hebreu. O quadro que Isaías menciona, portanto, é de um Messias vestido para trabalhar, pronto, ativo, não alguém descansando em casa sem nenhum trabalho a ser feito. É importante dizer que este ato de enrolar-se com uma faixa, simulando um cinto, é chamado de cingir os lombos ou amarrar os rins, que neste contexto significa trabalhar ou estar pronto para uma viagem. É por isto que 1 Pedro, capítulo 1, verso 13, nos aconselha a ter cingidos os lombos do nosso entendimento, isto é, trabalhar conscientemente enquanto Jesus não volta. E também Efésios, capítulo 6, verso 14, nos diz para cingir os nossos lombos ou os nossos rins, cingir com a verdade, isto é, estar ativamente prontos para a viagem que faremos com Cristo, prontos para levantar e partir com o nosso Senhor. Deste modo, o quadro fica bem mais simpático, não é mesmo? Infelizmente, o nosso tempo chegou ao fim e não teremos hoje condições de apresentar outros exemplos, mas eu espero que estes tenham servido para aguçar em você uma sede cada vez maior de estudar a Palavra de Deus. E a gente vai ficando por aqui, mas semana que vem voltaremos com mais um programa Evidências recheado de informações bíblicas para você e a sua família. Até o nosso próximo programa.